Então agora nós vamos para o ponto e vírgula, tá? Para que serve o ponto e vírgula? Ó, o ponto e vírgula separa as partes que têm orações já separadas por vírgula, tá? Então eu vou usar para separar partes em que as orações já tenham sido separadas por vírgula. Então olha só essa frase aqui, ó. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, vírgula, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los, ponto e vírgula. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu já separei essas duas orações coordenadas, sindéticas, pela vírgula. E aqui, ó, eu dei uma outra parada, uma outra pausa aqui, tá? Uma outra parada. E essa parada aqui, ó, a partir daqui eu vou separar, não pela vírgula. Eu poderia separar pela vírgula? Poderia. Mas, para você não confundir as orações, é melhor que você separe pelo ponto e vírgula. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda gente, sem chapéu, tá? Então, primeira coisa, separa as partes que tenham orações já separadas pela vírgula, tá? Ó, separa itens de uma enumeração, também podem ser separados pela vírgula. A prova constará de A, um estudo de texto, ponto e vírgula. B, 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula. C, uma redação sobre o tema abordado no texto. Poderia também ser separado pela vírgula? Poderia, tá? Ó, e agora, os dois pontos. Para que eu tenho, para que servem os dois pontos, tá? Os dois pontos servem, primeiro, para introduzir, né? Primeiro caso, introduzir a fala num discurso direto. Então você fala assim, e a aeromoça disse, dois pontos. Então, se eu vou falar o que a moça disse diretamente, vou colocar exatamente a frase que ela disse, eu coloco os dois pontos, tá? Então, primeira coisa, serve para isso. Depois, introduzirem uma citação. Diz Mônica Hector em Manual de Semântica. Dois pontos. Aí eu vou dizer o que a Mônica fala. Veja, é uma citação da mulher. Então, se é uma citação, eu coloco os dois pontos também. Tudo bem? Bom, introduzem uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Explicação, resumo ou consequência. E muitas vezes, enumerações também, tá? Então aqui, gol, dois pontos. O carro que menos desvaloriza no Brasil. Então essa é uma explicação, ou um resumo, ou uma coisa do que eu já disse anteriormente sobre o gol. Falei, gol, dois pontos, tá? Vou introduzir. Beleza? Moleza isso aqui. Ó, e também serve, deixa eu colocar aqui embaixo para não ter problema, serve também para enumerar, ó. E se eu disser assim, isso a gente chama de aposto enumerativo, ó. Gosto de vários tipos de comida. Gosto de vários tipos de comida. Tá vendo aqui, ó? Dois pontos. Vou enumerar o que eu gosto. Lagosta, caviar e massa. Tá? Então, ó, gosto de vários tipos de comida. Dois pontos. Lagosta, caviar e massa. Isso aqui é uma enumeração. Também utilizo os dois pontos. Tudo bem? Beleza? Moleza isso aqui, ó. Aquela estudada básica que a gente consegue fazer os exercícios todos, tá? Bom, e as reticências? Para que servem as reticências? Primeiro, para indicar que o sentido vai além do que é dito, que não terminou, que você quer dizer mais do que aquilo que você disse até ali escrito, tá? Então aqui, ó, Roberta imaginou-se com Paulo, dois pontos, os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risadas, e papapá, 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 piriri, 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 papapá, 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 tudo isso aí que você vai continuar, você vai imaginar, isso aí é para exatamente dar ideia de continuidade, que o assunto não terminou ali, que continuou, tudo bem? Então, ó, Roberta imaginou-se com Paulo, os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risadas, e por aí vai,
né? Beleza? Então, para indicar primeiro que o sentido vai além do que é dito. Depois, para indicar hesitação, dúvida. E a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem, né? Tá vendo, ó? Bem, a prova, não, entendeu? Para indicar hesitação, para indicar dúvida, tá? Isso aí você indica na escrita com a reticência. Beleza? Então, para indicar reticências, então, 2 casos só, para indicar que o tema não acabou e para indicar dúvida, tá? E os parênteses? Funções dos parênteses: fazer comentários ou intercalações acessórias, tá? Ok? Fazer comentários, intercalações acessórias. O que é intercalações acessórias? Por exemplo, uma frase que você quer colocar dentro do seu texto que não faz parte da frase original, tá? Então eu vou dizer assim, ó, olha, eu fui ao circo, tá? Eu coloco aqui, isso não faz parte da minha rotina. E levei meu filho. Então a frase é: eu fui ao circo e levei meu filho. Mas eu quero colocar aqui isso não faz parte da minha rotina. Tá? Então isso não faz parte da minha rotina, é como se fosse uma oração intercalada. Eu posso colocar entre parênteses. Tudo bem? Então fazer comentários ou intercalações acessórias. Tá? Também para indicar bibliografias ou indicações bibliográficas. Mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Quem disse isso? Chico Buarque de Holanda. Coloco entre parênteses. Isso todo mundo sabe. Se você não sabe, parênteses serve para isso também. Tá bom? Nas indicações cênicas das peças de teatro, ó aqui, ó, Tomás, é meu, tenho dito. Sampaio, pois não é, não senhor, pois não é, não senhor. Então Tomás diz, é meu, tenho dito. E o Sampaio, pois não é, não senhor. Agarraram ambos no leitão e puxaram cada um para o seu lado. O que é isso aqui? Isso aqui é para dizer o que houve na cena. Então, num teatro, se você está com o script na mão, você vai ver o que cada um vai falar e o que eles vão fazer, as indicações da cena. E essas indicações são usadas entre parênteses. É pouco comum em concurso, tá? Mas como é a função do parênteses, estamos colocando aqui. Beleza? E as aspas, gente? Quando que nós empregamos as aspas? Presta atenção que muita gente usa a aspa de maneira equivocada. Ó, empregam-se aspas para indicar início e fim de uma citação. O trabalho dignifica o homem. Alguém falou isso. A frase não é sua, alguém falou isso. Você coloca entre aspas, tá? Então indica o início e o final de uma citação. Olha lá. Para destacar alguma palavra do corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo, de um estrangeirismo, etc. Uma palavra, o estrangeirismo é muito comum, tá? E tem muita gente que não coloca. Há palavras que são estrangeiras que você não tem tradução na língua portuguesa. Você não tem tradução na língua portuguesa. Quer dizer, você não é que não tem tradução, desculpa, não tem uma palavra que possa ser usada com o mesmo sentido, já própria da língua portuguesa. Vou dar um exemplo, shampoo. Shampoo tem. Ó, shampoo em português se escreve com X. Certo? Shampoo se escreve com X. Agora, shopping não tem. Shopping não tem. Tá? Então, se você escrever essa palavra num texto, ela tem que vir entre aspas. Tá? Então, você coloca aqui palavras do corpo do texto, seja por ironia,
Tá? Então você coloca, então, os anjinhos já estão prontos. O coffee break, tá vendo aqui, ó, em inglês, será às 15 horas. Então, se você quiser colocar por ironia uma palavra que tem um sentido oposto àquilo que você disse, você coloca entre aspas. Esse também, dificilmente alguém erra, tá? Agora, a primeira, que é a da citação, é muito comum as pessoas não saberem por que se usa aspas, tá? A citação, beleza? Outra, para marcar um diálogo em substituição ao travessão. Então, o travessão serve para quê? Para diálogo, para separar o aposto, tá? Mas principalmente para diálogo. Se você não quiser colocar o diálogo, você coloca entre aspas, tá? E eu não sei por que fala entre aspas assim, tá? Porque é para mostrar mímica das aspas, né? Mas é isso, ó. Para marcar diálogo em substituição ao travessão. Aquela moça é da Rua Larga. Aliás, aquela moça é da Rua Larga é uma pergunta. E se é uma pergunta de alguém, isso deveria estar com o travessão aqui. É um discurso direto. Então você substitui o discurso direto pelas aspas, é possível também. E aparece também, tá? E o travessão? Para que é que serve o travessão? Acabamos de falar. Indicar fala, começo ou fim. E a mudança de interlocutor, a mudança de quem está falando. Você não precisa de pílulas? Uma pessoa está falando, a outra diz, que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Tá? Então aqui, ó, um interlocutor, travessão, outro interlocutor, outra travessão, outro interlocutor, outra travessão, tá? E por aí vai. Então, o travessão é usado para, deixa eu aumentar esse travessão aqui, porque está muito pequeno, né? Aqui, ó. Certo? Então, o travessão serve exatamente para indicar a fala, né, de uma e o começo de outra fala, tá bom? Bom, para enfatizar expressões ou frases, foi poeta, sonhou e amou na vida. Isso aqui é pouco usado, tá? Mas é também. Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Isso aí é, na verdade, o aposto, tá? Então, o aposto você também pode separar pelo travessão. Isso vai cair, tá? Então, esse aqui de baixo, ó, você também pode separar pelo travessão, tá? Então, o travessão, para indicar diálogo, ou para enfatizar, ou para ainda separar o aposto. Tudo bem? E os pontos agora, ó. Ponto de interrogação, para que serve? Para frases interrogativas, para pergunta. Isso aí, a gente nem precisa comentar direito, certo? O ponto de interrogação serve para pergunta, só, tá? Você virá ao nosso encontro? Precisa fazer isso? Não precisa nem colocar, né? Mas vamos lá. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação é utilizado em frases exclamativas ou em frases para dar ordem ao pedido. A gente chama de frases... fugiu a palavra da frase aqui. Para dar ordem ao pedido, tá? Então, quando você dá ordem, você usa o ponto de exclamação. Ou quando você quer exteriorizar uma emoção, você também usa o ponto de exclamação, tá? Então é sempre para exteriorizar uma emoção. Aqui, ó. Usado após interjeições ou frases exclamativas para expressar chateamento, que é emoção, emoções, ordem ou pedido, tá? Ó, estúpido, não é estúpido, é estúpido, tá? Ah, lembrei. Frase de ordem ou pedido é frase imperativa, ok? Frases imperativas. Ó, estúpido, não é estúpido, é estúpido. Depois, que dia lindo, ou que dia lindo. Puxa, como você é linda! Nossa, como você está bela hoje! Quer dizer que antes não estava bela. Né? Então, tudo isso aí, você usa o ponto de exclamação. Ou para dar uma ordem, tá? Normalmente para dar uma ordem. Jogador de futebol recebe ordem. Treinador dá ordem para jogador de futebol. Vai, pega, né? Dá ordem, beleza? Não faz pedido. O cara, não tem como fazer pedido. Não tem como fazer pedido, velho. Como é que o cara vai chegar e falar, o seu zagueiro, você poderia vir aqui um pouquinho, por gentileza? Você poderia se empenhar um pouco mais na defesa, porque senão a gente vai
levar mais gol e nós vamos perder a partida e perder o campeonato? Muito obrigado. Não, ele vai, tá, pega, não sei o quê, puxa. Tudo ponto de exclamação se você estiver fazendo um texto. Beleza? Ponto final. Para finalizar. Ó, ponto final. Indicador de pausa máxima. Pausa máxima. Acabou ali. É empregado no final do período simples, oração absoluta, ou do período composto. Ou seja, é empregado no final do período. Mesmo que eu queira, não poderei viajar. E notem, o ponto de exclamação, a oração é ascendente. O ponto de interrogação, a oração também é ascendente, ligeiramente ascendente. O ponto final, a oração é descendente, a entonação é descendente. Isso é muito importante também que você saiba, tá? Por quê? Para ler, ó, mesmo que eu queira, não poderei viajar. Se eu coloco um ponto de exclamação ali, eu vou dizer, mesmo que eu queira, não poderei viajar. É ponto de exclamação. A entonação vai indicar o ponto e o ponto vai indicar a exclamação, a pontuação, tá? A exclamação, desculpa. E se fosse um ponto de interrogação também, só que seria ligeiramente ascendente. Mesmo que eu queira, não poderei viajar? Tá? A pergunta é com essa entonação. Tudo bem, gente? Beleza? Então, terminamos aqui a questão da pontuação e vamos deixar a nossa frase, que é aquela frase que nós usamos, uma das frases que nós usamos, para que você reflita sobre a sua vida de concurseiro. Vamos lá, ó. Desejar não é suficiente para adquirir. É necessário acreditar, tá? Acreditamos em você e você também deve acreditar que é possível passar no concurso, ok? Um abraço, até a próxima e estamos juntos! Clique like.